Fala aí, galera, fim de treino, hoje leg day e sair um pouco do ambiente da academia, né, sair um pouco do trabalho, né, mas dentro do trabalho ainda, e aproveitar um pouco do externo para mostrar para vocês um pouco do meu novo lugar, um pouco aqui de Águas Claras, de Brasília, né, meu prédio é logo aqui ao lado, e aqui eu tenho esse centro comercial, né, pode dizer, comercial de comida, né? Tem padaria, hambúrguer, tem farmácia, enfim, tem tudo aqui, tudo bem perto, bem próximo. Acho que isso ajudou bastante, me ajuda bastante cada vez mais, né? Tá evoluindo aqui, porque a praticidade e o meio de fazer as coisas é bem ágil, né? Mas, enfim, depois eu vou mostrando um pouco da cidade para vocês também e outras coisas mais. Mas a intenção do vídeo não é essa hoje, a intenção do vídeo é responder a galera também do YouTube, né? E eu, em particular, escolhi uma pergunta hoje da Jaciara, mandar um beijo para ela, né? Então, ela perguntou sobre a questão do bombeamento, né, do treino, que ela vem acompanhando, acho que a maioria dos vídeos, né, todos os vídeos praticamente, dessa nova geração do canal Aldeia Neguinho, e acho que a dúvida dela é de muita gente também, né? Questão do execução, rápido, lento, amplitude completa e curta, enfim. Geralmente, né, há uma individualidade de treinamento de cada atleta, de cada pessoa, né? Claro que tudo dentro do seu sistema também. Então eu gosto sempre de citar os mentores, né, de suas técnicas aprimoradas, tipo Ronnie Coleman, né, Dorian Yates, e eu vou explicar também como isso surge, Ronnie e Dorian. Acho que pegando esses dois já dá para ter uma base bem bacana. Dorian Yates veio de uma cultura já inglesa, né, se não me engano, adotando o sistema Heavy Dutch de treino, né, que é um sistema de, como é que eu posso explicar da maneira mais direta e simples? É um sistema bem focado numa execução completa e uma coisa bem básica, né? Tanto que quem é fã do Dorian, né, quem acompanhou os vídeos dele, Blood and Guts, entre outros, pôde ver os vídeos, né, com execuções baixas, mas com um movimento muito concentrado, né, com uma repetição moderada, cadência moderada, nem rápida nem devagar, mas com uma execução bem concentrada, totalmente na musculatura, e o que eles chamam de full range of motion, né, que é a ação completa do movimento, desde a origem até a extensão máxima. Ou seja, o cara fica totalmente estabilizado na máquina e ele utiliza completamente a musculatura, exemplo, peitoral, fazendo uma extensão completa com contração de pico no final. Não é isometria, é contração de pico, né? Isso é o sistema Heavy Dutch, né? Basicamente. Claro que a abordagem é bem mais ampla, mas para a gente poder conectar isso mais rápido, eu estou abreviando um pouco para vocês. E numa extremidade temos o Ronnie, né, que foi 8 vezes Mr. Olímpia, lembrando que o Dorian foi 6 vezes Mr. Olímpia, e o Ronnie é gigantesco, grande, seco e tudo mais, e o Dorian também, né, sem entrar em contexto de drogas, de dieta, de clima, né, de genética, mas estamos falando de treino. Então, aí você vê pro outro lado, Ronnie Coleman agachando com, enfim, 320 quilos, fazendo 2 repetições, né, vindo de uma extensora com 30 repetições com carga máxima, vindo de um leg press com 1 tonelada, fazendo 8 a 12 repetições, enfim, e sempre com movimentos de bombeamento, né, que é aquele movimento mais curto, mas com pressão. Ou seja, a explicação para esse sistema, né, falando como sistema Wader, né, que a maioria dos americanos em si adotaram esse sistema, né? Ele utiliza esse princípio de bombeamento que é da escola Metroflex. Por que eu digo escola? Porque a cultura do fisiculturismo é totalmente diferenciada lá e aqui no Brasil. Aqui no Brasil temos academias, lá não, lá existem centros de treinamento, né? Aqui você tem, por um exemplo, né, que é uma rede assim até bem famosa no meio, que falando assim, sem fazer propaganda nenhuma, Smart Fit,
mas que praticamente é proibido treinar, né? Então é muito difícil você ter uma cultura de treino numa academia que você não pode treinar, né? Que você não pode se expressar, você não pode estressar o músculo, você não pode berrar, você não pode se exaurir, né? Você tem que ir lá, botar seu iPod, seu Dr. Dre na cabeça e escutar um som e have fun e tchau, entendeu? Pegar a bolinha e fazer aquela brincadeira e ir embora. Então, essas são as escolas que temos aqui, uma das, né? Claro que existem isoladas, academias isoladas, que tem uma distinção de treinamento por uma própria autoria, não é que seja um estilo da academia, de repente é um professor, é um personal que tem ali dentro, que ele invoca isso para as pessoas, mas dificilmente você tem uma academia que seja voltada somente para isso, né? E nos Estados Unidos você já consegue ter isso, né? Eu estou falando do Brasil, não estou generalizando, eu sei que existem academias que adotam muito isso, né? Eu tive a sorte de aqui encontrar a Academia 4, que atende todo tipo de público, né? Tanto que eu estou lá treinando, vocês estão vendo os vídeos, vê que eu explano mesmo, que eu taco peso, que eu treino pesado, berro, grito, ponho peso demais, como era na Radar em Copacabana, né? Porque já é da cultura também da galera, a origem da academia era essa, mas é tipo entre 1 e 1 milhão, isso não acontece em todos os lugares, enfim. Então, falando de Ronnie Coleman, falando de Branch Warren, falando de Johnny Jackson, isso é uma origem Metroflex, né? Eu treinei na Metroflex de Phoenix, junto com o Dennis. Existe a Metroflex de Long Beach, né, na Califórnia. Então, você vê que quem acompanha o YouTube bastante, como eu, assim, que sou um viciado, que sou fã do bodybuilding, vê que Metroflex se resume a bruto. Metroflex, bruto, hard, né? Tanto que todos que treinam na Metroflex treinam mais ou menos da mesma forma, né? Tem mais ou menos a mesma pegada. Então, quem quiser brincar de treino, não vá pra lá, né? Então, vá com o pensamento tipo, vim treinar sério, vou me fuder hoje. Tanto que, pô, o Miguel da Bahia, pode falar pra vocês, não sei o canal dele agora, assim de cabeça, mas é um grande atleta aqui do Brasil. E o Miguel teve a oportunidade de treinar com o Brian Dobson lá na Metroflex e ele viu que a porrada estanca mesmo, entendeu? Então, lá ele viu uma realidade que aqui no Brasil não existe. Muito poucas pessoas têm essa psicologia e esse tipo de método que é o treino com expressão, com coração, com superação. Não é só aquela coisa de ficar focado em técnicas e blá blá blá. Não, é tipo, vamos deixar o corpo fluir, vamos deixar essa porra sentir e vamos estressar, né? As pessoas ainda não descobriram isso. Quando elas descobrirem, muitos melhores atletas irão surgir, né? E quem já é bom vai ficar melhor ainda. Então, assim, continuando o raciocínio, o Ronnie Coleman, ele veio disso, né? O Ronnie Coleman, ele fez básico, ele fez muito levantamento terra, então ele competiu já como basista. Não é todo fã do bodybuilder que sabe isso, por isso que eu digo, sempre procure as origens das coisas. As pessoas não estão preocupadas com as origens, elas veem um produto e elas classificam aquele produto pelo que elas estão vendo, mas elas não conhecem o passado, né? Eu ainda tenho ainda alguns, infelizmente, que não são fãs, às vezes são boçais, que entram no meu canal do fanpage ou qualquer outra coisa que seja para falar do movimento, falar do meu treino. Teve um cara que entrou um dia na minha fanpage falando do terra, que o levantamento terra não se bate o peso no chão. Eu falo, bicho, o cara não sabe nem o que é um levantamento terra. De repente ele estudou, se formou, ele é alguma porra qualquer, e ele tá se metendo no mundo que ele nem sabe como funciona, né? Então, assim, isso é chato, entendeu? Porque eu falo, cara, é difícil sobreviver, né? Eu que tô nesse tempo já de 15 anos e tá lidando sempre com um imbecil desse pela frente, eu falo, cara, eu nunca me meto numa coisa que eu não sei, né? Nunca entro na página de ninguém pra falar assim, porra, você não sabe isso, mas como se eu não faço isso? É igual entrar num Face ou então numa página de um cara que é um lutador, mas vive, ou ele entrou na porrada, ele não se deu bem na luta, né? Eu sou lutador? Eu sou lutador, então eu vou fazer o que ela fala do cara, entendeu? Então, assim, as pessoas tentam entrar no meio do bodybuilder sem saber do bodybuilder, isso me incomoda muito. Mas enfim, esse tipo de boçais sempre vão existir e não vão parar por aí, vão sempre continuar entrando e vomitando merda pela boca. Enfim, então, falando de escola, a escola do Dorian era o Heavy Dutch, a escola do Ronnie, que é a Metroflex, veio dali. Como o Dorian veio da Heavy Dutch, ele tem a Temple Gym, da academia dele, que todos que treinam na Temple Gym treinam Heavy Dutch.
todos, né? Então cada um vai se achando dentro do seu sistema, do sistema mais adequado para si, né? Se vocês acompanharem não só aqui o canal do Aldeia Neguinho, mas procurarem outros, mas outros que utilizam o sistema que geralmente não são daqui, né? Eu aconselho alguns canais para vocês estarem seguindo também, né? Não só o nosso aqui, que é do Aldeia, que é o da Falcon Filmes, mas Mike Rashid, são caras que eu tenho particularmente um respeito muito grande pelos tipos de raciocínio em relação ao treinamento. Mike Rashid, até o próprio City Fletcher, que é um louco, é um coroa louco, mas é um cara que tem muita alma no negócio, isso é muito bom. Kali Muscle, né? Enfim, tanto que agora tá rolando um projeto do Flex Wheeler junto com o Mike Rashid, um projeto de 2 anos, o projeto de 50 anos do Flex Wheeler, que tá ajudando ele é o Mike Rashid. Então imagina só, né? São coisas que eu, como fã do bodybuilding, não só como um cara que vive o bodybuilding, mas eu também sou fã, eu sempre estou tentando acompanhar e seguir o raciocínio de todo mundo e explorar esse campo de treinamento, né? Voltando ao raciocínio do sistema do bombeamento, você tem 2 vertentes disso, né? Você tem a ação completa do movimento, né, de alongamento e extensão máxima. Sendo que quando você tem a extensão máxima, eu falo, os dois tem pós e contra, os 2 sistemas. Quando você tem o full range of motion, né, que é a ação completa do movimento, você tem o trabalho de origem, né, a extensão máxima, a inserção da musculatura, correto? Beleza, isso é ótimo, isso é muito bom, perfeito. Sendo que você, automaticamente, quando você tem o pico de contração, você tem infração de segundos, certo descanso por conta da articulação que está em processo de alongamento máximo, ou seja, você está no supino, esticou o braço, então aqui você automaticamente descansou a musculatura e transferiu em frações de segundos para a articulação, né? Dando uma pequena sensação de descanso, por mais que vocês tenham intencionamento total da musculatura. Por isso que eu falo, aplicar o sistema no seu devido jeito é difícil. Às vezes a pessoa pensa que treina um sistema e ela está se enganando, né? O sistema do bombeamento, claro, concluindo que esse sistema é muito bom, que você tem o quê? Um alongamento total do músculo, um aproveitamento total do músculo, porém você tem o princípio do descanso, por conta desse pequeno, não chega a ser o rest pause, mas você tem um pequeno descanso por conta da extensão máxima do membro. No bombeamento, que você não tem uma extensão máxima, você tem o quê? Um maior fluxo de sangue na musculatura alva, ou seja, nesse supino que você tem, enquanto você está fazendo um movimento, no bombeamento já fiz 2 ou 3, 2,5, 3 movimentos. Então você automaticamente você carrega o volume de sangue, fazendo com que você recrute mais fibras, porque você vai ficar em estresse automático. Claro que num sistema como esse você também trabalha com o sinergismo. O que é o sinergismo? Você vai recrutando os músculos que fazem as alavancas, que é o frontal e o tríceps. Então você tem um desgaste muito grande de toda essa cadeia muscular. É bom, eu gosto e aplico, mas é aquilo. Na sua faculdade, o seu professor, de repente, de biomecânica ou de fisiologia, ele só conhece uma coisa na vida dele. Então, não queira tirar essa dúvida com ele. Só se ele for o cara que entrou nisso, pesquisou, viu, vivenciou, aplicou e fez o ok, legal. Fora isso, esquece. Por isso que existe uma coisa muito grande. Existem bodybuilder e professores de educação física. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque eu digo, se não fosse assim, ou se fosse assim, muitas pessoas não procurariam bodybuilders para treinar para o bodybuilder, procurariam professores de educação física, né? Então, por mais que sejam a mesma coisa, que é lidar com músculo, são áreas diferentes, né? Uma coisa que eu lamento dizer, porque eu acho o seguinte, minha opinião, a pessoa que estuda para trabalhar com músculo dentro de uma academia, ela teria a obrigação de apreciar o fisiculturismo de modo geral. Por quê? É igual o cara que corre de carro e não gosta de Fórmula 1. Como ele gosta de uma coisa, mas ele não gosta do top daquela coisa. Então ele não gosta 100%. Porque todo cara que é apaixonado por carro, ele sonha com a Fórmula 1.
E o fisiculturismo é a Fórmula 1 da sala de musculação. Porque a sala de musculação é aquele cara que é magrinho e quer ter 25 de braço, que ele tem 17,5, ele quer ter 30. Enquanto nós temos 50, 55 ou até 60. Isso é o top do top. Então é dali que nasce o supercarro. É igual aquele cara que corre, gosta de pega na rua, bate e racha. Imagine ele na Fórmula 1. Mas eu não vejo assim. É difícil de encontrar pessoas assim, né? É mais fácil encontrar pessoas na academia que batem no peito, sou personal, eu sou professor de musculação e discriminam o bodybuilder? Como assim? Será que é porque ele não tem a capacidade de botar um shape? Ou ele não tem a capacidade de transformar um shape? Pera lá, né? Vamos ser coerentes, vamos ser conscientes. Então, pô, eu acho que no mínimo todos os professores devem fazer uma atividade física. Não é ser gigantesco, não. Dar uma corrida, fazer uma barra, uma paralela, fazer uma atividade física. Atividade física. Eu lembro uma vez eu passei uma situação numa academia que eu tava no Rio de Janeiro antes de vir pra cá, que eu tava treinando, né, prestes a entrar no Arnold Classic, eu fiquei em segundo, né, foi a defesa do título, mas fiquei em segundo, fui campeão em 2014, lembrando, né, e eu treino há 17 anos, 17 anos treinando todo dia, sem parar, estudando técnicas, lidando com profissionais, né, tive a oportunidade de... Eu sei, quem conhece a minha história sabe do que eu tô falando. Aí eu me deparo com... Não é porque era o professor, não, é porque é um boçal, né, dando aula. Aí o cara me vira, me olha, aí ele ri, né, como se estivesse debochando de mim. E eu sou um cara que, quem me conhece sabe que eu só ajudo as pessoas. Sou incapaz de debochar de alguém numa sala de musculação. Mas ele é um boçal, ele é um imbecil. Aí ele simulou um deboche junto com o outro personal que estava na academia. Eu não vou citar nomes e nem falar o nome da academia, porque eu não tô aqui pra ficar fazendo propaganda de merda, né? Mas enfim, o cara, nada contra, eu sempre digo, nada contra shapes, tanto que eu não falo de shape, né? Mas eu falo pela postura do profissional. O cara, tipo assim, um ridículo, né? Basicamente um ridículo, nunca mudou ninguém, nunca nem se mudou, pra falar a verdade, pelo contrário, vivia me pedindo dica quando ele começou a dar aula, depois ele achou que era alguma porra, mas nunca foi nada, né? E, enfim, tenta se sobressair falando mal das pessoas, né? Fazendo fofoca. E ele comentou com um outro cara, com outro, que eu também tenho que falar que é um outro imbecil, né? Personal trainer da academia, que no mínimo ele tinha uns 125 quilos, mas não era igual o Big Ham, era igual a Fat Family. Então assim, eu falo, cara, como não entra na minha cabeça que primeiro já parte da ética, nunca que um cara com ética ele vai olhar, ele vai rir de qualquer coisa dentro do campo dele de batalha ou de trabalho. Mas não, ele também riu. Eu falei, cara, em nenhum momento eu ri dele, em nenhum momento eu falei mal dele, ou nem até pensei, sabe por quê? Eu tô focado, eu vou disputar o Arnold Classic. Será que eles têm noção o que é o Arnold Classic? Não, ele não tem noção. Ele tem noção que eu estou defendendo o título do Arnold Classic, e ele tinha que estar ali batalhando para perder 1 quilo pelo menos, para sabe o que? Não é para ganhar o Arnold Classic, é para ele ser um cara melhor na vida dele. Um cara que infelizmente não tem a possibilidade de ver o seu órgão reprodutor, porque a barriga dele não deixa. Mas ele, em vez de estar tomando conta do aluno dele e da vida dele, ele está olhando o Jorlan treinando e tentando arrumar alguma justificativa para falar mal dele. Isso vai ser um bom profissional? Aonde? Isso é um bom profissional? Aonde? Fala pra mim. Eu sei que você que tá vendo esse vídeo, de repente, já passou por uma situação assim, ou passa na sua academia. E de repente você que é esse cara que fala mal dos outros, se orienta, meu irmão. Se liga, brother. Entendeu? Porque assim você não vai chegar em lugar nenhum. Assim você nunca vai bater no peito e vai falar assim, eu sou bom. Porque o bom não perde tempo para falar mal de ninguém. Eu não tenho tempo para ficar falando mal das pessoas, porque enquanto eu tô perdendo esse tempo, eu tô deixando de ajudar alguém. Então eu prefiro deixar isso de lado e ajudar alguém.
Eu acho que você tem que fazer o mesmo. Todo mundo, se pensasse um pouco assim, acho que o mundo, eu não falo nem da academia, eu falo o mundo estaria muito melhor, né? Porque o tempo que o cara me lança uma maldade, ele perde tempo de fazer uma bondade. Mas enfim, quem sou eu pra ficar aqui dando papo de moral pra ninguém? Mas assim, eu levo a minha vida desse jeito. E foi assim que eu cheguei até aqui, foi assim que eu fui campeão do Arnold, que eu conheci Dennis James, que eu fui pra lá, que estou indo de novo e vivo a minha vida, né? Então acho que a maior mensagem que eu deixo não é que você tem que ficar grande, é que você tem que ser uma pessoa melhor. Só que tem gente que ainda insiste em pensar o contrário, com a cabeça medíocre, né? Então é difícil, fica difícil, mas enfim, isso foi só um tópico para poder citar situações, direcionamento, postura, né? Mas o foco do vídeo foi para responder a Jaciara. Então, acho que consegui dar uma luz, né? Claro que sempre, todas essas vertentes, você tem que estar bem respaldado, tem que estar acompanhado de um profissional bom. Eu sempre cito isso, um profissional bom, porque nem todo profissional é bom. Nem todo profissional bom, é porque o cara é médico, ele vai te operar bem, de repente ele vai te fuder, ele vai te matar, né? Então, um profissional bom. Então, sempre respaldado de um profissional bom que tem uma amplitude de conhecimento. Porque o cara que está sempre direcionando uma coisa só, ele não tem uma opinião concreta para te dar de outras vertentes, ele só pensa em uma coisa, né? Então, um profissional bom, com coerência e fazendo adaptações, né? Por que adaptações? Porque de repente, você que curte um heavy dutch pode sentir também um sistema de bombeamento e de repente não é só num treino inteiro, eu vou utilizar aqui o heavy dutch, aqui eu vou fazer o wader, aqui eu vou fazer um head pause, aqui eu vou usar o sistema roubado. Valdemar vive falando isso no Instagram, a galera que não acompanha, segue lá o professor Valdemar, que ele vive também incluindo isso no corporativo, que é um cara que vivenciou, ficou 6 anos na Templodin, então não é um cara que vomita merda, entendeu? Que fala besteira, ele taca na cara e as pessoas ficam putas, entendeu? Eu não tô aqui pra fazer apologia ao Valdemar, até porque ele nem sabe que eu tô falando o nome dele aqui, mas enfim, eu falo porque é o cara que eu entendo a leitura dele, eu entendo a leitura do que ele fala perfeitamente. Mas por quê? Porque ele foi pra lá, ele vivenciou, né? Então é mais fácil da gente interagir, porque eu também fui pra lá, fiquei pouquinho, fiquei um mês na casa do Denis, depois fiquei uma semana, tal, mas foi cada minuto aproveitado, né? Imagina 6 anos. Então assim, eu citei ele agora por esse motivo. Ele ficou lá, absorveu o heavy dutch, trouxe pra cá, né, com o corporativo dele, dentro do sistema dele, treinou muitos atletas, preparou muita gente e tem o contexto dele ali, né? Tem o porquê dele de tudo ali. Então, façam isso, pesquisem, né? Não tô aqui para defender métodos e estilos, mas pesquisem, né? Porque só você vai saber como o seu corpo reage e como ele vai se comportar de acordo com o sistema de treinamento, né? Então não fique pensando que o sistema X vai salvar a sua vida se você não experimentou o sistema Y, tá? Então, esse aqui foi mais um dia com o Jorlantinho na parada e mandem perguntas, tá? Manda lá na Falco, manda no Aldeia Neguinho também e manda, pô, Jorlan, quero que você fale sobre isso, fale sobre aquilo, porque eu taco na cara mesmo, Neguinho, não tem não, é sem pena e é bom. Agora eu vou tomar o shake, senão eu vou ficar fino, entendeu? Valeu, fui.